O Tribunal de Contas da União decidiu mergulhar no caso das joias, mas parece que Jair Bolsonaro deu sorte no sorteio do relator do caso. Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é isso, o Tribunal de Contas da União decidiu abrir uma investigação sobre esse rumoroso caso das joias, né? Com base em duas representações, Megali, de uma parlamentar e do subprocurador Lucas Furtado, que integra o Ministério Público junto à Corte. Agora, o caso foi sorteado e caiu com o ministro Augusto Nardes, que até o fim do governo Jair Bolsonaro era tido como alinhado, né, ao bolsonarismo e chegou a se afastar do tribunal no fim do ano passado, depois que falas dele em um grupo privado, que foram consideradas na época golpistas, vieram a público. Eu não sei se você se lembra dessas falas, Megali. Ele falou para o pessoal do agronegócio que o país estava passando por uma situação gravíssima, que as casernas estavam atentas, que o país ia passar por uma situação dificílima, mas que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estava preparado para enfrentar aquele momento de desenlace, de consequências imprevisíveis, mas que talvez tudo aquilo, né, ele dizer que seria o pior momento que a nação viveria, mas que talvez isso seria importante para recuperar o Brasil. Então isso, Lula tinha acabado de ser eleito, né, tinha aqueles acampamentos golpistas em torno do exército e essa fala veio a público, criou uma situação muito constrangedora e ele se afastou. Então houve esse temor inicial ontem, né, de que o caso nas mãos dele possa empacar. Mas eu conversei com um integrante do TCU, ele diz que, um colega que conhece bem o ministro, e ele diz que a disposição do Augusto Nardes é outra, que diante de um caso tão rumoroso, em que regras do próprio tribunal podem ter sido flagrantemente burladas, né, a investigação pode seguir num curso firme. Vamos ver o que o ministro vai fazer. Já estão falando de que vão pedir a devolução desse presente, devolução imediata, quer dizer que esse presente seja incorporado ao patrimônio da União. E o que diz o subprocurador Lucas Furtado, Megali, na sua representação? Ele diz que essa tentativa dos integrantes do governo Bolsonaro de retirar da Receita Federal joias que tinham sido enviadas pelo governo da Arábia Saudita ao então presidente Bolsonaro, fora das regras, é uma verdadeira extravagância, né? Um ataque ao princípio da moralidade administrativa. Ele diz que esse ingresso, do jeito como foi feito, descumpriu as normas, as regras de ingresso das joias no país e também a separação do que é bem público e do que é um bem pessoal, né? Diz que causa muita estranheza que joias dessa magnitude tentem ser recebidas pelo ex-presidente, né? E disse que aos responsáveis pela administração pública, Megali, não basta ser honesto, eles têm que parecer honestos e preocupados, né, com o zelo da coisa pública. Tem muitas questões aí e envolvem o Tribunal de Contas, porque em 2016, Megali, o próprio Tribunal de Contas regulamentou essa questão dos presentes, que sempre foi muito nebuloso. Você se lembra que no governo Lula teve aquela confusão do acervo dele, quem que pagava pela manutenção do acervo dele. Os ex-presidentes recebem centenas, milhares de presentes e depois ia para o acervo pessoal, eles tinham que manter esses presentes, não tinham dinheiro para manter esses presentes, uma confusão muito grande. Então o Tribunal de Contas da União diz o seguinte: o que não for uma meia para o presidente, o que não for uma camiseta com o nome do presidente, não é acervo pessoal, é acervo público. E as joias se encaixariam, né, em qual parâmetro? É um uso personalíssimo ou teria que ir para o acervo público? Isso tudo que vai ser investigado pelo Tribunal de Contas da União, Megali, com o ministro Augusto Nardes aí agora atuando. Vamos ver como é que vai ser a conduta do Tribunal de Contas da União. Vamos acompanhar com lupa. Agora, Mônica, para o nosso ouvinte entender que tipo de consequência isso poderia trazer para o ex-presidente, porque o Tribunal de Contas da União é isso, né? Ele investiga os gastos da União. Ele foi... o parecer do TCU foi muito importante na época do impeachment da Dilma, quando o Tribunal de Contas da União decidiu que havia crime nas pedaladas fiscais e ela era presidente, né? Aquilo foi fundamental para que o processo de impeachment acontecesse. Com Bolsonaro fora da presidência, que tipo de consequência poderia haver para ele na investigação nesse sentido? Se a gente pegar casos que foram julgados, por exemplo, vamos pegar o Guido Mantega, multa, impedimento para ocupar cargos públicos. Agora mesmo ele tinha recebido, existia a possibilidade dele ir para o governo e não foi, porque tem ainda essa pendência com o Tribunal de Contas da União. Então tem consequências sim na vida
de um ente público, né? Ele pode ser, por exemplo, proibido até de ser secretário do Tarcísio aqui em São Paulo, se ele tiver uma condenação no Tribunal de Contas da União por problemas em relação às contas públicas. Então, há consequências previstas, são diversas as consequências, mas a principal seria essa, não poder ocupar mais um cargo público durante um certo período. Então, além da consequência moral, né, e de investigações que o TCU pode fazer e pode encaminhar à Polícia Federal, pode encaminhar ao Ministério Público, e aí as consequências são criminais mesmo, né, Megali?